Deixamos de ser criatura para agora ser filhos. Os filhos obedecem ao Pai. Os filhos andam em conformidade ao Pai. Porque toda a sabedoria, toda a ciência e o tesouro está com Deus. O nosso socorro vem do alto. O nosso tesouro vem do alto. É Deus que nos dá entendimento, conhecimento, saber do teu reino, da tua vontade, do teu querer. É Ele que derrama os dons na nossa vida. Buscar-me-ei e me encontrarei quando me buscares de todo o coração, de toda a força e de todo o entendimento. Rogai-vos, irmã, é para todos, é para toda a classe, é para toda a classe da sociedade. Deus não faz exceção de pessoas, mas Ele exige de cada um que apresenta o seu corpo em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Para agradar a Deus, você tem que renunciar, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e me siga-me. Chegou o momento, chegou a hora, porque Deus está falando com você. Oh, Deus aleluia, está Jesus. falando comigo. Oh, aleluia, Se eu quero Jesus. agradar a Deus, eu tenho que apresentar o meu corpo em sacrifício. Eu tenho que negar minhas próprias vontades, meus próprios desejos, a concupiscência desenfreada. A carne, o salário do pecado é a morte, porque a carne só quer nos conduzir para a morte, para o pecado. Mas o dom gratuito de Deus é vida e paz em Cristo Jesus. É só você ser sábio o suficiente e abandonar o cigarro. É só você ser sábio o suficiente e abandonar a maconha, abandonar crack, abandonar loló, abandonar tudo que não presta, tudo que estraga a sociedade. Tem que abandonar o pecado, a bebida alcoólica. Tem que abandonar a idolatria, a prostituição. Tem que apresentar o seu corpo vivo em sacrifício santo e agradável a Deus. Porque só assim o Senhor. Não vos conformei com este mundo. O conselho de Deus é esse. Não se conformeis com este mundo. Nós não podemos conformar com este mundo, com o que está acontecendo neste mundo. Os olhos estão bem abertos. Nossos olhos estão bem abertos. Mas não é para nós se conformarmos com este mundo. Aí, rapaz. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Para que experimenteis quais seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Para experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, o conselho é: apresenta o seu corpo em sacrifício vivo. Se você não apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, agradável a Deus, você não pode experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. É isso mesmo. Jesus, Ele é Rei, Ele é invicto. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador, que Ele é o Cristo. Ele deu a sua vida por nós. A palavra do céu está nas minhas mãos. A palavra do céu está no meu coração. Porque eu apresentei o meu corpo em sacrifício vivo ao Senhor. E hoje estou aqui anunciando a palavra.
conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É Deus que transforma o homem. É Deus que transforma o homem. É Deus que renova o vosso entendimento para a agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me dada, digo a cada um dentre vós, que não que saibais como temperança conforme medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus repartiu a fé, a medida a cada um. É para cada um. Só depende de você colocar a mão na consciência e reconhecer que você precisa rogar ao Senhor, suplicar, clamar, pedir perdão, pedir misericórdia, tomar uma posição, se colocar de pé. É isso mesmo. O que está faltando para você tomar uma posição com Deus? O que está faltando para você se arrepender dos vossos pecados? O que está faltando? Se arrependa dos seus pecados e creia no Evangelho, creia na palavra de Deus, porque é dela que procede a vida eterna. Por quê? Pela graça me dada, pela graça que me dada, digo a cada um dentre vós, que não saibais mais do que convém saber, mas que saibais com temperança conforme a medida da fé que Deus permitiu a cada um. Ou seja, o que eu estou pregando, anunciando, é a medida a qual o Senhor me deu. Tudo que sai da minha boca é a medida, é o dom a qual Deus me deu. Não é mais, não é menos. É do jeito que Deus me escolheu. É do jeito que Deus me separou para estar aqui anunciando a palavra do céu, anunciando a palavra de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus, ele é na vida daqueles que apresentam o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se você ainda não apresentou o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, eu te convido nesta tarde você começar a fazer uma reflexão do que você está fazendo com o seu corpo. Faça uma reflexão para ver o que você está fazendo com o teu corpo. Para agradar a Deus, tem que ter o sacrifício do corpo. É corpo, é alma e é espírito. É corpo, é alma e é espírito. Repito, o versículo 1 do livro de Romanos, capítulo 12. Rogai, pois, irmão, pela compaixão de Deus, rogai pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício santo, vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse é o culto racional. Esse é o culto racional. Agora, quando nós queremos nos apresentar para Deus, de qualquer maneira, esse não é um culto racional. Para se apresentar para Deus, primeiramente você tem que reconhecer o seu pecado. Primeiramente você tem que abandonar o seu pecado. Você tem que rogar ao Senhor, falar: Deus, eu preciso do teu perdão. Deus, eu preciso da purificação. Me lava com o teu sangue, me purifica de todo pecado. Tira a mente cauterizada, tira o meu coração de pedra, me faça ser um novo homem, me faça ser uma nova mulher.
reconheça os seus pecados. Quando o homem reconhece os seus pecados, quando a mulher reconhece os seus pecados, você fala assim, ó, não vivo eu, mas agora Cristo vive em mim. Não vivo eu, mas agora Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em você, é porque agora você abandonou o que te condena. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de vida em Cristo Jesus, que me livrou da lei do pecado da morte. Enquanto o homem não apresenta o seu corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, é porque ele está andando segundo a carne. Ele anda segundo a matéria, o barro, porque não tem Jesus ainda. Quando o homem aceita Deus, aceita Jesus, ele sacrifica o seu corpo. Rogai, pois, irmão, pela compaixão de Deus. Rogai, pois, irmão, pela compaixão de Deus. Tem que rogar, irmão. Se você não tem força, irmão, roga, clama, suplica, ajoelha. Peça ao Senhor resgate, peça ao Senhor socorro, peça a Ele força. Mas você tem que apresentar o seu corpo como morada para Deus. Você tem que apresentar o seu corpo para a morada de Deus. Mas para Deus morar no teu corpo, porque o corpo é a casa de Deus, tem que sacrificar os desejos carnais. Tem que sacrificar a vontade da matéria e do barro. Porque a nossa matéria, o barro, só pensa em pecar, só pensa em beber, em fumar, usar drogas, se prostituir, adulterará. Mas o caminho de Deus é outro. O caminho de Deus é outro. É o sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Esse é o culto racional. Quer praticar o culto racional? É só você sacrificar o seu corpo, não deixar mais ele te dominar. É só você não andar mais segundo a sua matéria, mas agora anda em conformidade à palavra de Deus. Esse é o culto racional. Aleluia. A palavra de Deus confronta o pecado. É verdade, Jesus. A palavra de Deus confronta o pecado. A palavra de Deus confronta o pecado. A palavra de Deus, ela nos limpa. A palavra de Deus, ela nos limpa, ela nos transforma. Ela abre o nosso entendimento, o nosso saber, o nosso conhecimento. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Chegou o momento da consagração. Chegou o momento de você se consagrar a Deus. Chegou o momento de você se consagrar a Deus. Você já se consagrou à religião. Você já se consagrou ao seu corpo. Chegou o momento de você consagrar seu corpo, apresentar o seu corpo a Deus. Que tal agora você aceitar o conselho de Deus? Que tal agora você aceitar a palavra de Deus? Que tal? Chegou o momento, chegou a hora. O que está faltando? O que está faltando? O amor está se esfriando e a iniquidade está crescendo. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é profecia, seja a medida da fé. Eu profetizo na medida da fé que Deus me deu. Que Deus
vai levantar homens e mulheres aqui em Travessão, que vão apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É segunda medida do dom que foi me dado, é segunda medida